desejáveis pode abrir uma caixa de Pandora. Mas eu também acho que seria um erro levar a pesquisa tão longe. Eu acho que seria um erro tentar mudar os genes das pessoas. Esses genes todos fazem múltiplas coisas diferentes. A cada nova descoberta genética, aparecem novas escolhas para o nosso mundo. No ano 2005, o projeto Genoma Humano terá mapeado toda a nossa sequência de DNA. Esse ambicioso plano governamental vai publicar a sequência completa de 3 bilhões de letras no código do DNA humano. Enquanto o projeto Genoma Humano corre para o seu término, mais e mais genes são descobertos diariamente. Quase 1000 genes causadores de doenças já foram mapeados. De um ponto de vista prático, isso tem um uso limitado, porque quando você tem a informação, não sabe como usá-la. Você não sabe como ela muda em situações normais e anormais. É como dizer, ok, agora eu tenho uma biblioteca, é melhor começar a ler, ok? Mas é melhor ter a biblioteca primeiro. Há uma segunda parte do projeto Genoma Humano que define seres humanos e sistemas vivos em termos de diferenças herdadas. O que faz a diferença entre você e eu? O que faz a diferença entre alguém que tem anemia celular e alguém que não tem? O que faz a diferença entre alguém que tem uma alta probabilidade de ter câncer de ovário ou de próstata e alguém que não tem? Acredita-se que há cerca de 4.000 doenças que são herdadas diretamente e incontáveis outras nas quais os genes têm um papel indireto. Margaret Baker sofre da doença genética alopecia areata, uma condição que afeta 2,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Comigo começou bem atrás da cabeça, perto do topo, bem pequenininho, e se espalhou gradualmente, e o cabelo cai em pencas. E essa talvez seja a parte mais traumática. Hoje ela mora e trabalha na cidade de Nova York como modelo. Livre do passado, ela celebra a seu modo a sua diferença genética. As pessoas procuram a vida toda por uma singularidade dentro ou fora, e aos 18 anos eu percebi, nossa, eu tenho isso, e escondi a vida toda. Não acredito. Mal posso esperar para sair e mostrar ao mundo. Parece demagogia, mas eu sinto como uma bênção. Oi, prazer em conhecê-la. Obrigada por ter vindo. Angela Cristiano é uma geneticista que também sofre da mesma doença em seu estágio mais suave. Ela é o que se chama entre os cientistas de caçadora de genes. Que idade tem seu pai? Hoje ela está investigando o histórico da família de Margaret e recolhendo o DNA dela. A amostra de Margaret vai ser comparada com outras amostras de DNA que Angela obteve em todo o mundo. A primeira descoberta de Angela veio quando ela seguia uma forma rara da doença até vilarejos paquistaneses isolados. Com a ajuda dos médicos locais, ela conseguiu reunir amostras de DNA. Mas para identificar e mapear o gene, ela precisou compará-lo com uma estrutura conhecida de DNA. Eu estava numa reunião há um ano e alguém dava uma palestra sobre ratos sem pelos e mostrou uma foto de um rato bebê quando estava perdendo os pelos. Então ainda tinha alguns pelos, mas tinha perdido alguns. E me ocorreu que havia alguma semelhança com as pessoas do vilarejo do Paquistão. Quando Angela comparou a estrutura do gene do rato ao DNA dos paquistaneses, descobriu o primeiro gene ligado à queda de cabelo. É possível que um dia todos os tipos de calvície possam ser curados por tratamentos genéticos. Mas algumas pessoas perguntam se esses remédios não são uma medida drástica demais para propósitos cosméticos. O ceticismo público se traduziu em falta de fundos para a pesquisa. Eu pessoalmente não vejo nada de errado em atacar os mesmos problemas que examinamos há anos só usando armas genéticas em vez de cosméticas. A razão de tratar rugas e envelhecimento com produtos químicos, injeções e plásticas é uma abordagem diferente do mesmo assunto. Mas agora estamos indo na raiz do problema. Então, por que as pessoas hesitam em aplicar terapias genéticas para as mesmas coisas em que estamos trabalhando há anos, eu não consigo entender.
A cura das rugas e da calvície seria triunfo menor comparada a outras possibilidades. Muitos estão convencidos de que a terapia genética será o mais importante avanço médico da nossa época. O Dr. William Haseltine está apostando nisso. Essa tecnologia tem o poder de transformar o corpo humano, estendendo o que fazemos naturalmente, consertar a nós mesmos, nos restaurar as funções normais quando atingidas por doenças, traumas ou devastadas pelo tempo. As empresas biotécnicas como a Ciência Genoma Humano planeja anunciar drogas baseadas em genes para o próximo milênio. As predições são de que a tecnologia genética terá um impacto maior do que a revolução industrial, e isso está acontecendo rápido. O meu mentor, Wally Gilbert, elaborou a primeira reação sequencial de DNA. E trabalhando com ele e alguns de seus alunos, eu fiz a sequência do primeiro pedaço de DNA desconhecido, ok? E foi um pedaço muito pequeno, tinha umas 150 unidades de comprimento. E se me recordo bem, nós levamos uns 3 meses para ter aquelas 150 letras e ficamos orgulhosos de nós. Isso foi, eu acho, em 1977. Hoje nós temos 30 mil daquelas reações, que são 3 ou 4 vezes mais compridas. Então, é uma aceleração de quase 1 milhão de dobras em velocidade. Nestes freezers estão mais de 2 milhões de amostras de genes humanos. Cada vez que a HGS isola um gene específico e descobre um uso médico para ele, a empresa requer a patente. Eles esperam que o seu material genético patenteado leve a um novo e lucrativo tratamento. O que estão vendo é sinergia técnica. Quando reunimos mais e mais ferramentas, elas se alimentam sozinhas. É uma corrida do ouro científica com pretensões genéticas sendo apostadas. Até agora, a HGS registrou patentes de mais de 2.000 genes. Todos eles contêm a promessa de novas curas. Tiramos a nossa inspiração das necessidades das pessoas. As pessoas precisam de novos vasos sanguíneos. Quando envelhecemos, os vasos sanguíneos se esgotam, se gastam, como os outros tecidos. E em algumas pessoas, isso acontece mais rapidamente do que em outras. 43 mil pessoas sofrem e morrem de doenças vasculares todo ano. Uma das últimas descobertas da HGS é um gene chamado VEGF2, que ajuda o corpo a desenvolver o seu próprio desvio. Nem toda terapia genética envolve uma permanente alteração genética. Algumas drogas baseadas em genes ficam ativas só por algumas semanas, o suficiente para que o tratamento dê resultado. O conceito é usar genes para regenerar tecidos. É um conceito novo. 3 ou 4 anos atrás, se você pensasse em como usar os genes, diria, bom, vamos usar genes para substituir genes que nascem defeituosos. Não vamos usar genes para suplementar o que as pessoas normais fazem. É um novo conceito. Descobrimos esse gene há 2 ou 3 anos e demonstramos que ele tem potencial para regenerar novos vasos sanguíneos. E agora será testado. A HGS trabalhou em conjunto com o Dr. Jeffrey Isner no Centro Médico St. Elizabeth, em Boston. Isner desenvolveu a nova terapia genética revolucionária que está sendo usada